de um regime político onde o chefe de governo ou líder político é um rei, ou um imperador, ou um príncipe. Na monarquia, o poder é hereditário, né? Ele fica na mesma família, passando de pai para filho, e é vitalício, né? O rei governa durante toda a sua vida. Geralmente na monarquia, o rei ele é cercado por súditos e por iguais, são chamados de súditos. E também na monarquia, né, tem a distribuição dos títulos de realeza: conde, duque, duquesa, príncipe, princesa. Se você não sabia, você vai saber agora. Existem dois tipos de monarquia. Existe a monarquia parlamentarista e a monarquia absolutista. A monarquia absolutista foi aquela que foi vivida pelos países da Europa durante a Idade Média até cerca do século XVIII, onde o rei ele tinha poder absoluto e ele era visto como alguém acima da lei. Após a Revolução Francesa, as monarquias elas se tornaram constitucionais, né? O poder do rei passou a ser limitado por uma constituição. E no mundo hoje existem muitas monarquias parlamentaristas, que são monarquias como a inglesa, onde o chefe de Estado é o líder da monarquia, o rei ou a rainha, mas o chefe de governo, quem realmente exerce o poder executivo, é o primeiro-ministro, é um membro do parlamento. Outra coisa que, se você não sabia, você vai aprender agora, é que o Brasil já viveu um período de monarquia. Na verdade, de 1822, desde a sua independência, até 1889, antes da proclamação da República, o Brasil viveu uma monarquia. A monarquia brasileira se dividiu em 3 períodos. De 1822 a 1831, o primeiro reinado, que vai da independência à abdicação do governo de Dom Pedro I. Esse é o período de afirmação e de busca do reconhecimento da independência. Em 1831, Dom Pedro I vai abdicar do trono por questões pessoais e o trono vai passar para seu filho. Porém, como seu filho, Dom Pedro II, tem 5 anos de idade, aí o Brasil vai viver o período regencial. São 9 anos, onde o rei é impedido de governar porque ainda não tem idade, e quem governa são os regentes. Inclusive, por não ter um rei, é um período em que vai eclodir muitas revoltas no território brasileiro. Né? Vai ter a farroupilha, a cabanagem, a sabinada, né? Mostrando que o povo está insatisfeito aí com a situação de descaso e miséria. Em 1840, vai ter o golpe da maioridade, que vai antecipar a coroação de Dom Pedro II, que ainda tem 15 anos incompletos, e vai começar o maior período da monarquia no Brasil, chamado de Segundo Reinado, que vai de 1840 a 1889. Dom Pedro II ele governa cerca de 49 anos no Brasil. O Segundo Reinado é um período de bastantes acontecimentos importantes, como a Guerra do Paraguai, como a abolição da escravidão, como a expansão da economia cafeeira, como o início do primeiro surto industrial, que é a Era Mauá. Então, é esse período que vai terminar em 15 de novembro de 1889. A partir de 1889, o Brasil vive uma república, na qual nós estamos até hoje. Para quem não sabe o significado de república, o nome é res publica, que do latim significa tornar a coisa pública. A ideia principal por trás da república é a participação do povo, né? Apesar que no Brasil as coisas são meio distorcidas, porque os governantes eles não estão muito interessados no povo, né? Eles estão interessados nos seus próprios interesses e nos seus próprios problemas. Mas a essência da república é a participação popular. Ela ocorre principalmente através do voto, né? A partir de 1889, o voto ele vai se tornar universal, apesar que na Primeira República, no Brasil, esse voto era só para alfabetizados, que significava aí
é 6% da população apenas. Mas na República, o povo é que elege o seu representante. Porém, no Brasil, os brasileiros sempre dão um jeitinho na coisa toda, mesmo a República colocando o povo para escolher os seus representantes. Na Primeira República, por exemplo, esse povo era manipulado, pelos coronéis. Inclusive, já abre a deixa para eu dizer para vocês que a República Brasileira se divide em cerca de 3 partes que os historiadores dividem. A Primeira República, que vai da Proclamação 1889 a 1930, que tem um período que é governado pelos militares, chamado República da Espada, mas a maior parte desse período, de 1894 a 1930, governado pela oligarquia cafeeira. Então, nós chamamos de República Velha ou República Oligárquica, onde só uma classe governa para as demais. Após esse período, nós vamos ter a Revolução de 30 e vai iniciar o que a gente chama de Nova República, É uma nova república porque vai ter a partir daí a Era Vargas. Essa nova república vai mais ou menos até 1945 com a Era Vargas. E aí nós vamos ter, depois da Era Vargas, a chamada República Populista Democrática, que vai de 1946 até 1964 com a ditadura militar. Aí o Brasil vive 21 anos de ditadura militar, onde o povo perde o seu direito de escolha, perde o seu poder, perde sua liberdade de expressão. E a partir de 1985, nós voltamos aí, com a República pós-ditadura militar. E aí nós estamos vivendo, esse período até aos dias de hoje.